O Davi teve que entrar sorrateiramente no computador da mãe dele para excluir alguns e-mails que enviou para ela sem querer. Como a mãe tinha uma memória ruim, sempre deixava as senhas anotadas em bilhetes. Felizmente, um papel estava lá e dizia 9868. O Davi digitou a senha, mas estava errada. Por quê? E qual é a verdadeira senha? O bilhete estava virado de cabeça para baixo. A senha correta é 8986. A Stephanie chegou em casa após um longo dia de trabalho. Ela estava muito animada para finalmente comer o seu chocolate favorito, com o qual sonhou o dia todo. Mas ele tinha acabado. A Stephanie interrogou cada um dos membros da sua família. O marido disse: "Acabei de chegar do trabalho também e ainda não comi nada." Sua filha Diana falou: "Eu estava estudando o dia todo e também não comi nada." O irmão gêmeo da Diana, o Ângelo, disse: "Não fui eu." Quem comeu o chocolate? Dê uma olhada mais de perto na escrivaninha da Diana. Há uma embalagem de chocolate, mas ela disse que não comeu nada. A garota deve ter mentido. O gerente de um mercado percebeu que recentemente eles começaram a sentir falta de algumas melancias e desconfiou que um ladrão entrava na loja de tempos em tempos. Então, abriu um dos vídeos de segurança e viu na hora quem era o malandro. Veja a imagem e tente adivinhar quem é o culpado. Olhe para o cara do meio. Ele tem uma bola nas mãos, mas a segura como se fosse muito pesada. Normalmente as bolas são bem mais leves, então deve ser uma melancia. O Tom e o Marcos foram para uma entrevista de emprego. A empresa não quer contratar pais, pois ela precisa de total comprometimento. Os dois homens disseram que não têm filhos, mas um deles está mentindo. Você sabe dizer qual? É o Marcos. Dê uma olhada mais de perto na mão dele. Tem um elástico rosa nela. Ele deve ter arrumado o cabelo da filha antes da entrevista. A Ana convidou seus vizinhos para um jantar chique. Ela usou sua melhor louça e talheres de prata e preparou uma ótima refeição. No entanto, durante o jantar, percebeu que um dos seus vizinhos é um vampiro. Quem é ele e como ela descobriu? O vampiro é aquele que levou a própria colher de plástico e está comendo com ela, em vez dos talheres de prata da Ana. Isso porque os vampiros têm medo de prata. 4 amigos se encontraram após as férias de verão nos Estados Unidos e conversaram sobre como foi o período de curtição. O Tom ficou se gabando dos meses que passou no Chile e do calor que fez lá. No entanto, seus amigos não acreditaram nele e o chamaram de mentiroso. Por quê? O Chile fica no hemisfério sul. Durante o verão americano é inverno lá. O Tom disse que estava quente, o que não tem como ser verdade. 3 amigas, a Bia, a Cecília e a Mel, caminharam o dia todo pela cidade. Elas encontraram uma casa bonita, mas empoeirada, onde ninguém morava. Então entraram e começaram a tirar fotos. À noite, estavam olhando as imagens, e uma delas as fez gritar. Dê uma olhada nelas e diga qual as assustou e por quê. É a primeira foto. Não havia ninguém na casa, exceto as meninas. E naquela imagem, elas estão as 3 juntas, com a foto tirada por trás. A Michelle estava dando uma festa de aniversário. Ela notou que seu irmão estava comendo no quarto dele junto com uma garota. No entanto, ela não sabia quem era. A Michelle ficou muito curiosa. Então, depois que eles saíram, foi escondida até o quarto dele para encontrar algumas pistas. Havia 3 garotas na festa: a Joana, a Sofia e a Nicole. A Michelle imediatamente adivinhou com quem o irmão estava. Você sabe? O irmão dela estava com a Joana. Veja a louça e os talheres. Tem uma mancha de batom no garfo. E a Joana é a única que estava de batom. A Pamela é advogada e a Samantha é jornalista. Você consegue adivinhar qual dessas mulheres é mãe?
Dê uma olhada no plano de fundo. Na parede atrás da Samantha, há alguns quadros com desenhos infantis. Ela deve ser mãe. A Joanna estava se preparando para o encontro. De repente, as luzes do apartamento dela se apagaram. Ela estava quase pronta e só precisava das luvas. Estava escuro e a garota não conseguia encontrar o par certo. Ela só tinha luvas de 2 cores, marrom e preta. Como já estava atrasada, decidiu levar algumas. Quantas luvas a Joanna deveria pegar para ter certeza de que teria um par da mesma cor? Ela só precisa de 3. Mesmo que as 2 primeiras sejam de cores diferentes, a terceira será preta ou marrom, combinando com a outra. Um policial estava seguindo um ladrão pela cidade. De repente, o malandro entrou no hospital e desapareceu. Quando o policial entrou no prédio, havia 3 funcionários. Um deles deve ser o ladrão que se vestiu de médico disfarçado. Você sabe dizer qual? É o do meio. Veja o crachá dele. Tem uma foto de mulher nele. Ele deve ter pegado a primeira roupa que encontrou. Era manhã de Natal no hemisfério norte e toda a família estava em casa. Quando a Bianca voltou para o quarto dela depois de assistir a seu programa na TV, descobriu que alguém havia roubado todos os presentes que ela estava embrulhando. Então perguntou para cada pessoa da casa. A mãe dela disse que estava cozinhando. O pai falou que estava cortando a grama. O irmão dela garantiu que estava jogando videogame no quarto. Quem roubou os presentes? Foi o pai da Bianca. Lá é inverno e dá pra ver que está nevando lá fora. Ele simplesmente não conseguiria cortar a grama. No Museu de Artes, as luzes se apagaram por alguns minutos. Quando voltaram, a pintura mais cara havia desaparecido. O detetive chegou e começou a investigação. Havia 3 suspeitos e ele interrogou cada um deles. A Jéssica, uma professora de dança, disse que ficou tão assustada quando as luzes se apagaram que nem conseguia se mover e com certeza não tocou em nada. O Daniel, um jornalista, falou que estava no banheiro na hora. O Caio, um engenheiro, afirmou que estava em uma sala diferente do museu, observando o fóssil de dinossauro. Quem está mentindo? O Caio. Afinal, é um museu de arte e não há exposições de dinossauros. Você sabe dizer quem não é um lobisomem de verdade? Na verdade, é o cara que parece com um lobisomem. Lobisomens só se transformam em lobos durante a lua cheia e à noite. É de dia agora, então ele deve estar apenas vestindo uma fantasia. A Gisele estava dando um passeio na floresta. Depois do amanhecer, tentou encontrar o caminho de volta para casa, mas se perdeu. Finalmente encontrou a casa de uma bruxa e pediu para que a levasse para casa. A bruxa concordou em ajudá-la, mas apenas se a garota resolvesse um enigma. Senão, teria que ficar ali para sempre. A bruxa pegou uma maçã, amarrou um barbante e segurou. Então pediu para Gisele cortar o barbante ao meio, de forma que a maçã não caísse. No entanto, a garota não poderia tocar na maçã, ou segurá-la. Como ela poderia fazer isso? A Gisele deveria dar um nó no meio do barbante, deixando um laço e depois cortando-o. A polícia do tempo descobriu que tem um viajante do tempo que usa a máquina do tempo com mais frequência do que a permitida. Eles o rastrearam e o seguiram até a Idade da Pedra. Você consegue adivinhar quem é o espertinho? É esse cara que está usando tênis. Tênis na Idade da Pedra? Fala sério. O Nestor foi assaltado na rua. O culpado o acertou no lado direito da cabeça e fugiu com a carteira dele. O homem não viu quem era, mas notou que o criminoso entrou em um hospital próximo. Quando entrou lá, havia 3 pessoas sentadas. Dê uma olhada mais de perto neles e diga quem foi o culpado. O Nestor foi atingido no lado direito do rosto. Isso significa que o ladrão é canhoto. Veja onde estão as bolsas ao lado dessas pessoas. A primeira mulher tem a bolsa do lado esquerdo dela, o que significa que deve ter sido ela.
A Susana ganhou de aniversário um lindo grampo de cabelo. Ela o levou para a escola e mostrou para suas amigas durante o almoço. Em seguida, foi para o banheiro. E quando voltou, o grampo havia sumido. Dê uma olhada nas fotos antes e depois e diga qual das amigas dela o roubou. Olhe para o copo de suco da garota ruiva. Parece que tem mais suco na imagem posterior. Não, não tem. Ela apenas colocou o grampo de cabelo no copo. O Jorge sofreu um acidente de carro e passou 3 meses no hospital. Ele teve amnésia e se esqueceu parcialmente das coisas. Além disso, não tinha família e após 1 mês, finalmente voltou para casa. O cara encontrou sua rua, mas então percebeu que não se lembrava qual das 2 casas era realmente a dele. Você consegue adivinhar qual era? A casa dele é aquela onde a neve não foi removida. Ele passou 1 mês no hospital e mora sozinho, então ninguém limpou a entrada para carros. Veja as fotos do Natal de 2 famílias. Você sabe dizer qual delas não tem muito dinheiro? É a segunda família. Mesmo que o filho tenha um presente grande, os pais não têm nenhum presente. Eles provavelmente não tinham dinheiro para comprar presentes para si mesmos.